Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente. Quero falar da perspectiva gráfica do contexto do Bitcoin. Quero pegar aqui o gráfico do Bitcoin, ali no cenário um pouco mais macro, e trabalhar com vocês alguns ensinamentos e algumas possibilidades do próximo movimento que o Bitcoin pode fazer. Quero deixar claro que esse vídeo não é uma call, é apenas uma visão minha sobre o Bitcoin, baseado na minha estratégia, tá? Então, se você concorda ou discorda, deixa depois aqui nos comentários qual que é a tua opinião sobre o próximo nível, o próximo alvo do Bitcoin. Eu vou fazer uma análise um pouco mais macro, tentando entender contextos e possíveis alvos que o Bitcoin pode buscar nos próximos dias, aí, meses ou semanas, tá bom? Hoje é uma sexta-feira, dia 14 de fevereiro, tá bom? Caso você esteja vendo esse vídeo em outra data. Mas, além do contexto em si que eu quero comentar com você, se atente aos detalhes, a alguns insights valiosos que eu vou passar para vocês durante esse vídeo, tá bom? Então vamos dar uma olhada lá no Bitcoin. Eu gostaria de fazer uma análise, começando hoje ao contrário do que eu normalmente faço. Vou começar do contexto mais micro, pegando tempos gráficos menores, ali como por exemplo 15 minutos, e vou subir ali até o semanal, ao mensal, de repente, se a gente encontrar alguma informação relevante para isso, tá bom? Então vamos pegar de início aqui, ó, o Bitcoin pelos 15 minutos. Sei que está um pouco ruim de ver, né? Mas o Bitcoin, galera, ultimamente, esse último movimento que ele está fazendo é de uma lateralização, né? Claramente a gente vê um retângulo aqui. E duas regiões muito bem definidas, uma de suporte e uma de resistência. Então a gente vê essa região de resistência aqui em cima, muito clara, foi testada aqui uma primeira vez, segunda vez, e a gente vê uma região de suporte também, mais clara ainda, aqui embaixo, que já foi testada uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco vezes aí praticamente, tá bom? Quando a gente dá um zoom e pega o cenário mais recente aqui, ó, do Bitcoin pelos 15 minutos, a gente nota a presença de uma lateralização aqui, ó, muito intensa, em que o preço está fazendo movimentos aqui, ó, de alta e de baixa, de alta e de baixa, de alta e de baixa, sem praticamente sair da mesma região de preço, né? Se a gente for ver aqui, ó, não é bem um retângulo, mas é uma lateralização, até quem sabe aqui, ó, um afunilamento dos preços aqui. Não existe uma figura gráfica, né, que baseada nesse movimento do Bitcoin, mas a gente percebe, além de tudo isso, a presença da média de 200 passando no meio dos preços. A minha média de 200 são essas duas médias aqui em fúcsia, tá? Uma é exponencial, outra aritmética. Então, dentro do nosso operacional, quando a gente tem o preço passando para cima e para baixo das médias de 200, sem que elas tenham um direcionamento claro, e o preço também, as médias menores, né, 9, 20, 50 que eu utilizo, também estão emboladas, uma hora estão para cima, outra hora estão para baixo, e o preço não desenvolve tendência, isso é sinal claríssimo de continuidade. Então não adianta a gente querer operar tendência dentro de um movimento desse, né? Às vezes no intraday você até consegue operar alguns movimentos menores de tendência, né, dentro do dia, mas pensando numa tendência mais macro, com um swing trade, para segurar uma posição, fica um pouco difícil, né, essa interpretação. E aí, quando eu jogo para os 60 minutos, a gente percebe outra coisa muito interessante. Faz um bom tempo que as 200 dos 60 minutos, ó, também estão fazendo uma pressão muito grande no preço do Bitcoin, né? Ó, uma, duas, três, quatro. Hoje foi a quinta vez que o preço veio testar essa 200 do Bitcoin, sem interrompido ela ainda, né? E todas as vezes que ele testa essa 200, olha a presença de força vendedora que entra, né? Ó, testou aqui e jogou para baixo. Hoje que ele está tentando aqui, ó, romper praticamente, né? Essas 200. E tomara que rompa, para ver se volta a subir. Mas a gente nota aí nos últimos dias como essas médias de 200 têm feito influência no valor do Bitcoin. E aí, ó, dando um zoom um pouco maior, agora falando um pouco do Fibonacci, o que eu trabalharia o cenário agora um pouco mais macro, né, do Bitcoin? Existem duas retrações de Fibo que a gente pode trabalhar. A primeira seria com relação a esse movimento de alta e a queda que ele fez aqui. Então, eu posso encontrar níveis de retração aqui, ó, que estão segurando os preços. Vou até traçar esse Fibo aqui já, ó. Vamos deixar ele marcado. Olha que interessante, ó. O Bitcoin também está sentindo pressão, ó, entre o 61 aqui, ó. Aqui ele até violou o 61, quase veio no 76%, depois defendeu de novo, tá bom? Então a gente nota claramente uma
lateralização entre um range do 61% desse fibo de retração aqui, da alta, e as médias de 200 que eu já comentei aí com vocês anteriormente, tá? Percebem que essas duas confluências estão achatando cada vez mais os preços, beleza? Isso só reforça para uma qualidade do movimento macro maior a necessidade de aguardar o mercado ou romper essa estrutura para cima ou romper essas travas aqui para queda, com o processo de pullback pós-rompimento e alinhamento de médias móveis de 9, 20, 50, né? Ó, 9, 20, 50. Pô, Samuel, mas você está traçando dois cenários possíveis, né? Tanto para alto quanto para baixo. Pois é que o mercado tá lateral, não sei o ele vai fazer na sequência. Então, para o lado aqui romper, né? Me interessaria pegar, de repente, um movimento para os próximos dias. Mas eu preciso aguardar esse alinhamento tanto para cima quanto para baixo das médias com o pullback pós-rompimento. Você que está me acompanhando aí pela primeira, segunda, terceira vez e ainda não conhece esses conceitos, não está entendendo muito o que eu estou falando, ou se eu estou indo rápido demais, até já tenho um conhecimento sobre o mercado, mas não tão aprofundado como esse, te aconselho a fazer o curso Start. Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários ou me chama no Instagram, vou deixar ele aqui nos comentários do vídeo, que eu vou disponibilizar esse curso para vocês fazerem aí. Tenho certeza que vai ajudar muito, beleza? Eu abordo todos esses temas aí que eu estou falando aqui no vídeo, eu abordo no curso Start, uma leitura do zero ao avançado praticamente, tá bom? Então, feito isso, feita essa leitura aqui, né, tanto das 200 como esse fibo de retração de 61 aqui dessa pernada de alta, o outro fibo que eu posso trabalhar seria com relação à pernada de queda anterior que ele fez, ó, e esse movimento corretivo, tá bom? Então, se eu pegar aqui, ó, esse fundo com esse topo aqui, só ajustar certinho, ó, esse fibo, aí, a gente percebe que essa correção aqui, ó, veio basicamente no 76%, tá? A gente tem uma média móvel de 500 aqui também, ó, muito próxima a esse 61%, que pode ser um ponto de trava, né? Mas, enfim, se ele rompe essas 200, estrutura o pullback que eu comentei, pelo menos um espaço para subir até esse 61, até essa 500 ele teria, né? Então, às vezes ali dentro de um, dois dias você consegue fazer alguma coisa nesse espaço, nesse vazio gráfico, vamos dizer assim, que a gente está vendo aqui no Bitcoin. Caso esse 61 e esse 76 dessa pernada de queda sejam rompidos, eu preciso atualizar esse fibro de retração para o novo topo relevante, que seria esse daqui. Então, se eu pegar e puxar, ó, esse fibro para cá, olha que interessante aqui, ó. O mesmo topo que antes estava no 76, a gente percebe que agora veio no 61%. Então, olha que interessante aqui, a gente tem uma região de confluência de Fibo, porque a gente tem o 76% do Fibonacci dessa pernada em azul e o 61% dessa pernada em vermelho aqui, ó, de queda, que seria que travou aqui na mesma região. Então, isso daqui dentro do nosso operacional é uma região que nos chama muita atenção porque é uma confluência de duas estruturas diferentes de Fibonacci. Fica a dica, eu falei que esse vídeo não era só sobre a análise em si do Bitcoin, mas queria passar alguns insights importantíssimos aí para vocês, beleza? Então, pensando a um longo prazo, não, mas um médio prazo e uma leitura mais macro ainda do que os 60 minutos, a gente já vai para o diário. Eu diria que o Bitcoin tende a tomar uma tendência um pouco mais relevante a partir do momento que ele até romper esse 61%, né? Pô, Samuel, mas você disse que o Bitcoin estava dentro de uma lateralização macro, pegando esses dois topos. Sim, né? Mas se ele rompe essa região, estrutura pullback e tudo mais, acredito que ele tem a capacidade mínima de subir até essa região de topos. E dependendo de como for ali no diário, no semanal, que eu já vou mostrar para vocês, quem sabe até romper essa lateralização e dar continuidade no macro de alta, né? Eu não vou entrar no aspecto de notícias, de política aqui com relação ao Bitcoin, né? Sei que a galera curte ver isso, questão do Trump, enfim. A análise aqui é pura e se restringe somente à análise técnica, dentro daquilo que eu estou vendo no gráfico, tá bom? Outra coisa que eu acho interessante marcar aqui no Bitcoin seria uma LTB, pegando esse topo aqui, ó, com esse outro topo aqui, ó, né? A gente já teve praticamente, né, quase um terceiro toque dessa LTB que gerou esse movimento forte de queda. E olha que interessante a necessidade, né, do Bitcoin romper esse 61 maior, ó.
Porque além do 61 maior, que estaria sendo rompido com uma estrutura de pullback pós-rompimento, com uma continuidade de alta mais saudável pelo macro, ele estaria fazendo pós-rompimento dessa LTB também. E, como se não bastasse, aqui a gente tem uma região de troca de polaridade muito forte, muito importante. Samuel, o que é uma região de troca de polaridade? É uma região que antes era suporte e vira resistência, ou ao contrário, uma região que era resistência e vira suporte, né? Aqui, se a gente vê, ó, o mercado segurou nessas regiões aqui, ó, e eu estava entendendo que isso daqui era uma região de suporte, porque a pressão compradora aqui era maior que a vendedora, e ele jogava para cima. Até o momento que o mercado rompe essa região e testa ela por baixo. Aqui ela vira uma resistência. Então, esse é o conceito de troca de polaridade. Então, voltando ali para a leitura do Bitcoin, seria muito interessante a gente ver, né, o rompimento dessa região com estrutura de pullback, porque daí ele vence o 61, vence o 76 menor, vence a LT, vence a região de troca de polaridade e também não é a estrutura de pivô mais bonita, mas, né, em teoria ativaria essa estrutura de pivô de alta, se for para a continuidade da queda. Samuel, por que você está batendo tanto nessa tecla da continuidade altista? Vamos jogar para o diário. Diário, ele ainda está lateral, né? Pelo diário, inclusive, a gente já vê um alinhamento da 9 e da 20 para a queda, né? Mas a gente percebe que cada vez que o Bitcoin tenta deixar um gatilho de venda aqui, ó, ancorando na inversão das médias móveis, logo na sequência ele apresenta a defesa compradora, tá bom? Então, pelo diário até, galera, falando em termos de médias móveis, não tem nada tão conclusivo ainda, no meu ponto de vista. Porque pelo diário a gente vê que o cenário está lateral e o preço está passando para cima e para baixo das médias. E elas estão invertendo a cada pouco. Então não tem algo muito conclusivo para se observar no Bitcoin pelo diário, a não ser o fato de justamente ele estar lateral, né? Claro que aquela leitura ali pelos 60 e tudo mais é válida, ajuda aqui no diário, com certeza. Mas falando exclusivamente das médias móveis, não vejo muito nem o que falar pelo diário, a não ser que elas estão laterais e reforçar, né, a questão aqui, ó, da lateralização entre essas duas regiões, né, de suporte e resistência aqui. Agora a brincadeira começa a ficar mais interessante quando a gente vai para o semanal, né? Vamos dar um zoom out um pouco aqui no semanal. Eu vou até apagar a CLTB para não atrapalhar a nossa leitura. Galera, o que que eu acho interessante falar do Bitcoin pelo semanal? Acho que é evidente, ninguém tem dúvidas disso, né? Mas pelo semanal a gente nota claramente uma tendência fortíssima de alta, né? Aqui em 2024 a gente viu o Bitcoin corrigindo aqui, ó, de maneira um pouco mais lateral, um pouco mais incisiva, quase o ano inteiro, né? Depois no final do ano que deu essa disparada aí para cima, vindo buscar muitas vezes não, vindo buscar uma vez, duas na verdade aqui, ó, a média de 50 aqui do semanal, travando nela e jogando para cima. O que que eu entendo desse movimento que o Bitcoin está fazendo agora? Ó? Eu não posso passar por esse último movimento sem notar e sem, assim, prestar uma atenção absoluta nesse candle aqui, ó, que o Bitcoin deixou pelo semanal. Isso daqui é um baita de um candle de força compradora, tá bom? O mercado vem, deixa vários candles de indecisão aqui, ó, tá vendo? Candles pequenos, dá para dizer que são spinning tops, né? Basicamente. E na sequência ele ancora na média de 9 e deixa um baita de um candle de pressão compradora. Esse candle aqui, o stop dele está na mínima. Ele ainda não foi estopado. E o que que é interessante? Que essa média móvel de 20 do semanal já passou aqui, ó, da região do stop desse candle. Então, esse teu stop já estaria defendido pela média móvel de 20 também. Percebe? O fato de ele estar fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, essa é a quarta semana, né, corretiva desse candle de força que foi deixado, não significa que esse candle está sendo invalidado. Ele só vai ser invalidado a partir do momento que ele for estopado. Até porque o que me garante que semana que vem, né, hoje é sexta-feira, acredito que esse candle não vá movimentar muito, mas o que me garante que semana que vem não feche um candle de força compradora aqui, ó, de repente, ó, ancorado pelas médias móveis, né, para a continuidade altista, de repente até ó, rompendo a lateralização ali que eu comentei com vocês. Então eu não sei de fato o que o mercado vai fazer, mas me chama muita atenção esse candle para continuidade altista.
Eu aqui não estou utilizando volume, poderia até colocar o volume. Acredito que nesse candle específico deve ter um volume gigantesco aqui, né? Com certeza houve muita pressão compradora, então não acho que seja um candle tão simples e fácil de estopar, né? Mas, de novo, ele precisa sair dessa lateralização. Isso aqui até lembra, pelo semanal, se a gente for ver, uma estrutura de Power Breakout. Não sei se vocês já estudaram isso, mas existem dois tipos de correção. Existe o tipo de correção em que o preço vai até a média, então o preço faz o movimento corretivo. Existe o tipo de correção em que o preço fica lateral e a média que se aproxima do preço e a partir daqui ele dá continuidade. É basicamente o que está acontecendo aqui. A gente vê que o preço não teve capacidade de cair para buscar a média. Foi a média que buscou o preço, ancorou. E se acontecer esse candle de força de continuidade, né? Quem sabe ele volte a subir, tá bom? Jogando no mensal agora, só para finalizar aí nossa leitura, olha o que o mensal fez aqui também, né? Ó. Ano passado, uma correção bem significativa, ancorou nas médias, gatilho forte de continuidade altista. E mais do que isso, ó, eu chamo muito a atenção de vocês pelo mensal, porque quando a gente pega esse tipo de estrutura no intraday, cara, a gente enfia a mão, a gente segura, porque é trade que vai entregar bons movimentos de tendência. Se a gente analisar Bitcoin pelo mensal, ó, a gente percebe a presença de um espelhamento de alta, né? Espelhamento de alta. Existe espelhamento de alta em V e o espelhamento de baixa em A. De novo, todos esses conteúdos que eu estou falando para vocês até agora aqui, eu ensino no curso Start. Se você ainda não domina essas técnicas, aconselho a fazer o curso Start. Me chama lá no Instagram. Então, o que está acontecendo? Quando o semanal aqui ó, veio ancorar na média móvel de 9 e fechou esse candle do semanal aqui ó, extremamente forte, acima dessa região de topos, ele não só ativou a figura do espelhamento, como ele também ativou o pullback. Isso daqui é um baita de um gatilho de confirmação de continuidade altista. Por isso que eu acho, e eu estou batendo muito na tecla de continuidade de alta, né? Por isso que eu acho que esses 3 meses, basicamente, que ele está lateral até o momento, podem ser como uma espécie dessa correção aqui, ó, para que essas médias móveis se aproximem e na sequência lhe dê continuidade. Tá vendo? Isso daqui é um gatilho, é um sinal muito importante de uma possível continuidade altista, no meu ponto de vista. Claro, pode sair notícia, posso estar errado, o Bitcoin pode corrigir mais, sei lá. Claro que pode, né? Mas, quando a gente se depara com uma situação dessa, muitas das vezes, se a gente tiver comprado aqui, por exemplo, esse é um gatilho que às vezes a gente até aumenta a mão. Porque é esse cara que está me confirmando ativação do espelhamento, ativação do pullback, ancoragem de médias móveis, rompimento de topo. Então não tem como ignorar um contexto desse, né? E se a gente pegar um fibo e traçar alvo desse espelhamento aqui, ó, a gente tem um primeiro alvo desse espelhamento que já foi cumprido, tem um segundo alvo de espelhamento lá na região do 122, 480, 122, 500, vamos arredondar, né? Sei lá. E tá junto ainda de um pivot point aqui, ó, pivot point do mensal. Eu utilizo o pivot point também aqui nas minhas leituras, tá bom? Então, dependendo de como for, não sei se ele vai ficar mais um tempo lateralizado para essa média de 9 se aproximar, ou se semana que vem ele vai romper a lateralização, não sei o que vai acontecer. Mas tem espaço para o Bitcoin subir pelo menos até esse 122 aí, 480, e quem sabe, ó, terceiro alvo, lá no 154, 870. Né? São alvos longos, obviamente, são alvos do semanal, do mensal, perdão, dessa estrutura aqui do mensal, mas, de novo, não tem como ignorar um gatilho desse ativando toda essa estrutura. Obviamente, como é uma leitura macro, cabe espaço para corrigir e tudo mais, lateralizar, mas daqui, sei lá, umas semanas, daqui uns meses, de repente eu regravo esse vídeo e a gente vê o que aconteceu com o Bitcoin. Beleza? Galera, obrigado por assistir esse vídeo até agora. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você acha dos alvos de Bitcoin, sua opinião, enfim. Escreve aqui nos comentários que eu vou estar lendo uma por uma. Se você gostou desse formato de vídeo também, escreve aqui para mim, beleza? Tamo junto e até a próxima.